Agora você está ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, essa live aqui, né, a gravação da live, seja aqui no Instagram ou no YouTube. Estamos retomando hoje a leitura do livro O Palhaço Psicanalista, que estávamos fazendo a leitura durante o ano passado. Contudo, o mês de dezembro ali a gente ficou bastante ocupado, tive que interromper e depois tirei aquela velha semana de férias. Agora vamos retomar, estamos aqui no capítulo 18 do livro Simpatia Não é Empatia. Lembrando que todos os episódios do Comendo Livro, do projeto Comendo Livro, ficam disponíveis aqui, tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube, para quem tiver interesse de estar acompanhando a leitura, né? Uma espécie de audiobook aqui dos livros. A gente leu O Sentido da Vida, de Contardo Caligares, e começamos, né, O Palhaço Psicanalista no ano passado. Vamos dar continuidade aqui. De repente, daqui uns 10 encontros a gente consegue concluir ele e avançamos para uma próxima leitura. Vamos lá, capítulo 18. Simpatia não é empatia. O termo empatia foi introduzido por Robert Wishart em Sentimento Ótico da Forma, 1873, como projeção do sentimento humano para o mundo da natureza. Eduard Tickner traduziu o termo alemão Empfindung, usando a derivação grega de pathos para empathy, e pathos em grego remete tanto à paixão quanto ao sofrimento, e ainda à capacidade de afetar-se com o outro. Menos do que doença, pathos é conflito. O termo alemão continha o radical em, e o verbo fühlen, sentir, o que nos leva ao sentimento de unidade. Não sei nem se eu estou pronunciando aqui corretamente essas palavras estrangeiras. Wishart tentou discernir esse sentimento de unidade de experiências conexas como o sentir com, mitfühlen, o sentir junto, zusammenfühlen, e o sentir próximo, nachfühlen. Ele também tentou separar sentimentos, fühlen, de sensações, empfinden. A polêmica terminológica seria apenas um preciosismo, se não atentássemos para a importância da diferença entre identificação e empatia. A cultura da simpatia se dissemina pela popularização de imagens digitais e pela condição, cada vez mais importante, de uma afinidade estética preliminar como condição para a produção de sentimentos de admiração, respeito e interesse. Animais de estimação, crianças felizes e sorvetes de morangos são simpáticos. Freud leu Lipps, que leu Wishart, e usava o termo Einfühlung para designar os encontros mais promissores entre analista e analisante. A empatia, combinando sua versão alemã com a inglesa, é um percurso de reconhecimento, não apenas um afeto pontual. Se a empatia é a atribuição de traços humanos à natureza, podemos dizer que ela é ao mesmo tempo psicológica, política e estética, como é também a ideia de catarsis, ou seja, purificação ou cura que decorria da encenação das tragédias gregas. Mas simpatia não é empatia. Sim é um prefixo grego que significa junto com, por exemplo, em sincronia, junto num tempo, ou em sintoma, o que corta ou cai junto. Pathos é um termo grego que remete a 4 linhas de tradução, todas mantendo uma relação muito íntima com a experiência da escuta. Pathos indica aquele que sofre a ação, sugerindo, portanto, passividade, como aqui encontramos na palavra paciente, ou no próprio termo passividade. Paciente e paciência nos remetem à atitude humilde de quem recebe e espera dar hospedagem ao outro. Pathos opõe-se à razão, indicando sentimento e afetos, tido habitualmente como fonte de nossas paixões e de nossas loucuras. Para Platão, havia 2 cavalos que a alma conduzia em seu passeio de contemplação das ideias antes de ele encarnar em um corpo específico. Um dos cavalos representava a razão, logos, e o outro a paixão, pathos. Quando o cavalo da paixão estava muito irritadiço, levava a alma a se ocupar demais com ele e, portanto, perdia tempo de contemplação das ideias.
as essências que depois são objeto de nosso conhecimento. Patos parece também como um radical ligado ao adoecimento e ao conceito moderno de doença. Anatomopatologia é a ciência que estuda os transtornos dos órgãos e tecidos. Uma descoberta patológica é aquela que tem valor diagnóstico para o reconhecimento de sinais patológicos e, portanto, pode nos levar a uma pista prognóstica sobre como a doença pode evoluir. O patológico se encontrará aqui como o objeto que cuidamos quando vamos para o hospital. Em último lugar, pato significa, também na filosofia, disposição ou capacidade de ser afetado pelo outro. Deixar-se marcar pelo outro envolve abertura para que o encontro com ele faça memória, deixe um traço. Ser afetado é diferente de assumir o ponto de vista do outro. O ponto de vista é um conceito da óptica e da geometria que reduz o sujeito a um ponto em vista, um ponto de onde olhamos. A capacidade de afecção, affectio, tem a ver com o arco de afetos, emoções e sentimentos reverberados pela escuta no contexto da existência de um corpo. Quando nos tornamos hospedeiros da potência das palavras e do dizer que as acompanha, não é porque retemos o sentido ou os conceitos do que foi dito, mas porque incorporamos, tornamos aquilo parte de nosso corpo. A simpatia é parte da empatia. Sugere sentir junto, identificação e alinhamento entre iguais. Simpatia acontece quando sentimos que o outro gosta das mesmas coisas que nós, que ele faz as coisas como nós fazemos ou como gostaríamos de fazer. O simpático, portanto, é um nós ampliado, o acontecimento de nos reconhecermos, com pequenas deformações, para mais ou para menos no outro. Isso é muito importante. E sem simpatia, a escuta pode ser prejudicada. Simpatia e tolerância são importantes para a escuta, mas não suficientes. Há psicanalistas importantes e eficientes que se notabilizaram por sua antipatia, falta de educação, secura ou maus modos. Simpatia não é suficiente para nos transformar, porque ela nos mantém no nós. E a transformação só acontece quando incorporamos uma diferença, eu mais um, como dizem os ribeirinhos do rio Xingu. Quando há simpatia sem empatia, estamos no domínio das convenções e da manutenção da circulação sabida e conhecida do sentido e dos lugares constituídos. Simpatizar ajuda muito a sobreviver a um primeiro dia de trabalho ou de aula no colégio novo. Por isso, quando chegávamos na classe, logo batíamos o olho para encontrar alguém com uma camiseta do Kiss, que usasse um tênis parecido, qualquer sinal mínimo de identificação neste mundo cruel. A verdade é que essa busca por sinais simpáticos, no meio do oceano de vergonhas e medos, ocorre o tempo todo sem que a gente perceba. Isso acontece porque antes de acharmos uma pessoa simpática, nosso cérebro vai olhar para ela e compará-la com os vários padrões acumulados durante a vida. Jeitos de falar, palavras que usa, microexpressões faciais, modos de olhar, de andar, etc. Feito isso, o cérebro vai nos emitir a percepção se a pessoa é simpática ou não. Assim, não adianta muito o esforço para ser ou parecer simpático, porque no final não é isso que se transmite. Nessas nossas intenções são muito poderosas e potencialmente comunicantes. Quando, por exemplo, uma pessoa quer mostrar que sabe alguma coisa, o que chega ao outro é exatamente isso. A sua intenção de mostrar que sabe, e não que ela simplesmente sabe. O resultado é que a gente acaba achando-a só metida ou antipática, e não inteligente. O mesmo acontece com quem quer ser simpático. Querer ser obriga a pessoa a uma série de interpretações teatrais que pouco transmitem de simpatia, mas podem facilmente ser chamadas de inconveniência, inadequação ou só chatice mesmo. Consideramos a simpatia como a primeira e essencial etapa da escuta, que faculta o contato inicial, a criação de intimidade, as conversas animadas em mesas de bar, os almoços de domingo com a família. Mas é preciso ir além dela se quisermos construir relações mais sustentáveis e uma sociedade mais tolerante e inclusiva. É preciso passar da simpatia para a empatia. A empatia compreende a simpatia, mas vai além dela.
O termo remete à noção de sentir com Mitverlum, que é, antes de tudo, uma experiência estética. Já para essas palavras estrangeiras aqui tá querendo acabar com minha vida, viu? A empatia poderia ser definida, então, como o nó ou circuito que liga ou dá unidade aos nossos modos de escutar o outro. 1. Hospitalidade, como o acolhimento do viajante estrangeiro ao qual nos dobramos e tentamos falar sua língua. Até aqui a simpatia é bem-vinda e necessária. Hospital, pois quando ele começa a falar, caminhamos para um ponto de partilha de nossa vulnerabilidade, de nossas insuficiências e problemas. Nesse ponto descobrimos que há coisas que o amor não cura e que o acolhimento não resolve. É o momento diagnóstico da escuta. Hospício, pois escutar não é resolver os problemas dos outros, oferecendo soluções e caminhos que ele não vê, mas também aceitar o que alguém tem de incurável e de louco em sua demanda. Passamos então para o terceiro estágio, no qual a escuta se reúne com a criação e com a experimentação. Hospedeiro, pois depois de acolhido, tratado e reconhecido, a escuta nos transforma, assim como o mundo introduzindo uma diferença produtiva no encontro ocorrido. A empatia não é um afeto básico, mas um percurso que dá unidade aos vários modos e momentos de escuta. Muitas vezes precisamos de mais hospitalidade do que hospício. Outras vezes dá-se o contrário. Falta loucura em nós. A escuta é tão mais empática quanto mais informa o seu interlocutor que todas as opções estão disponíveis. Mais uma vez aqui esse capítulo com essa estrutura desses 4 Hs da escuta aqui, que eu não consigo entender isso de uma outra forma senão a forçação de barra teórica, né? Mas seguimos aqui, acho que temos tempo aqui de ler o capítulo 19 ainda. Vamos ler o 19 e na quinta-feira continuamos com o 20, que ele é um pouquinho grande também. Capítulo 19. Como construir para si um órgão de escuta. Joseph Leopold Auenberg, 1722 a 1809, foi um médico austríaco, professor da Universidade de Viena, quase um século antes de Freud tornar-se um de seus alunos. Admirador de óperas, chegou a escrever um libreto para uma das composições de Salieri, imortalizado como o inimigo de Mozart. Sua aptidão musical combinou com sua vocação médica quando ele, em vista aos vinhedos franceses, percebeu que os especialistas no fabrico do vinho desenvolveram um instrumento para inferir a quantidade de açúcar que havia dentro da uva e daí calcular a hora exata para a colheita ou para o transporte de um barril para outro. Essa técnica consistia em tocar suavemente no barril e escutar o tipo de eco que o toque despertava, mais abafado ou mais agudo, mais reverberativo ou mais surdo. Auenberg transportou o problema para a dificuldade de inferir condições clínicas de pacientes com dificuldades cardíacas e respiratórias. A partir disso, inventou um método que consistia em bater suavemente no peito dos pacientes, ouvindo e interpretando o ruído produzido. Em 1761, ele publica, sem grande repercussão, um livro chamado Uma Nova Descoberta, que habilita os médicos a detectar doenças escondidas no peito a partir da percussão. Um dos trabalhos mais importantes da história da medicina diagnóstica. Apesar de simples e eficaz, a técnica da percussão não foi suficiente para que a medicina escutasse as implicações do que o médico austríaco havia descoberto. A situação mudou de figura quando um médico francês chamado René Laennec, 1781 a 1826, enfrentou dificuldades com o caso de uma jovem paciente muito gorda, com seios fartos e apresentava um quadro de insuficiência cardiorrespiratória. As condições eram tais que ele não conseguia aproximar os ouvidos do peito da paciente e a percussão não atingiu o resultado esperado, dada a massa corporal dela. Um jeito suave aqui de chamar a pessoa de gorda, né? Rapaz, você vê como a linguagem toma uma conotação, né? Na hora que ela precisa ser lírica.
Lainé teria se inspirado na brincadeira de algumas crianças que viu perto do Louvre para resolver o problema. Ele percebeu que as crianças colocavam o ouvido nas duas extremidades de uma longa peça de madeira e que assim transmitiam sinais de um lado para o outro, com um pino que arranhava o tubo. No dia seguinte, Lainé enrolou um pedaço de papel, amarrando-o com uma corda, de forma a ouvir o coração da paciente. Lainé também era carpinteiro e construiu uma peça de cilindro oco de madeira, passando a usá-la para ouvir os sons do peito dos pacientes. Em 1819, dividiu o cilindro em duas partes, introduzindo um pedaço de madeira sólida para escutar os sons do coração, e estava inventando o estetoscópio. A live passou aqui com mensagenzinha de carregando, não sei exatamente onde foi que interrompeu. Devemos considerar a relação entre quem diz e quem escuta. Por isso, quando estamos na arte da escuta, nos separamos um pouco da pergunta. O que esta pessoa quer dizer? Pela pergunta, o que esta pessoa faz comigo quando ela me diz o que me diz e como me diz? Que corpo se produz pela escuta? Há pessoas que escutam com os ouvidos, outras que são capazes de escutar com os olhos, outras ainda fazem do corpo todo um órgão de escuta. Confirmamos assim a regra do fala que eu não te escuto. A maior parte do que entendemos tem a ver com o contexto, com as antecipações de discurso e do poder que fazemos, com o tom de voz, com a forma como inferimos coisas sobre o outro a partir de sua aparência e circunstâncias. As propriedades paralinguísticas da fala consomem outra grande parte do nosso pré-entendimento do sentido e das pessoas. O tom de voz, a velocidade da fala, a troca de turno, a entonação e a melodia. Quase tudo nos coloca em um clima específico de humor e de afeto que parece decidir a maior parte das partidas. Parece que sobra pouco para as palavras, mas justamente por isso que o pouco que depende das palavras é tão decisivo assim. Para desenvolver seu órgão de escuta, basta lembrar da invenção do estetoscópio. Primeiro é preciso saber tocar suavemente no outro, tatear hospitaleiramente e com delicadeza as palavras. Deixar algum intervalo para ouvir o silêncio que atravessa a troca das palavras e de turnos. Torna-se uma espécie de caverna, lisa e sem muitas rugosidades, um tambor de reverberação. É uma tarefa difícil, pois significa silenciar suas próprias vozes, antecipações e preconceitos, quando se está a escutar o outro. O segundo passo é produzir algumas escalas de comparação. Para saber quando a batida está seca ou surda, é preciso ter escutado muitos peitos abertos e fechados, gordos e magros. Mas é importante levar em conta que toda escuta acontece no interior de uma série, numa escala de base ou repetição que informa o que para aquela pessoa é um grave e o que é um agudo, quando está subindo uma oitava e quando está usando um sustenido. Aprender a escutar pressupõe ouvir. Para apreciar uma orquestra é preciso separar e conseguir ouvir ao mesmo tempo, e de forma combinada, as madeiras e cordas, a melodia, a harmonia, o ritmo e os acordes. Assim como o médico separa os sintomas e sinais ordenando-os em sequências e séries, fazemos o diagnóstico do que se está escutando, em vez de simplesmente reagir em bloco com ou contra o que se gosta ou não. Aquele que não formou uma audição do outro só consegue aprendê-lo em bloco. Dizer gostei ou não gostei, amargo ou doce. Aqueles que se dedicam à arte da escuta lidam com a coisa como os enólogos lidam com o vinho. Ele tem uma cor, uma consistência. Desce redondo ou quadrado, tem tons de madeira ou frutas. Quanto mais coisas são percebidas no vinho, mais interessante é a experiência, a não ser que o sujeito fique tão interessado nisso que esqueça que o vinho é só um instrumento para a gente ficar junto e compartilhar um bom momento. O terceiro passo da escuta depende de escutar a brincadeira das crianças, perceber conexões que não são evidentes e não pertencem à mesma série na qual as palavras e os turnos estão sendo trocados. Sair da primeira bola, arriscar a segunda. Nesse caso, precisamos contar com a presença de afetos discordantes e com as contingências reais que temos diante de nós. Lembremos que o caso zero do uso do estetoscópio era uma senhora obesa. O médico tinha vergonha de encostar o rosto nos seios dela. Isso não ia adiantar de qualquer forma, porque não conseguiria ouvir nada daquelas condições.
A loucura é o que temos. O celular, tu tá com pressa assim de descarregar, é? Vou botar no carregador aqui pra dar tempo de terminar a leitura. Vixe, não vai chegar. Vamos lá. O quarto passo envolve o passar da empatia, que une o acolhimento e o cuidado ao que se diz e ao que se escuta, para a criação lúdica. A escuta lúdica não implica manter-se sempre alegre e achar que a vida é linda, que se a gente ficar junto e se ama, tudo vai acabar bem. Não, não vai. Aliás, em geral, para que a gente fique junto desse jeito, é preciso altas doses de desescutamento e surdez. Experimente criar seu próprio estetoscópio. Que tipo de brincadeiras você tem para interromper o fluxo da conversa? Que tipo de suspiros e de toques você se dá para chamar a sua própria atenção para o silêncio? Onde em seu corpo você escuta as palavras que os outros te dizem? Elas ficam circulando como uma cadeia de carbono fechado na sua cabeça quando você vai dormir? Experimente criar um exaustor de palavras para si. Experimente mudar o código das palavras para imagens, das imagens para as melodias. No fundo, as invenções de Auenberg e Lainé estão baseadas em um princípio muito simples para enfrentar problemas. Mude a linguagem que está usando para enfrentá-los. Mas lembre-se, a escuta é uma espécie de órgão sem corpo, ou de órgão à procura de um corpo. Um órgão que exige sair de si para retornar a si. Concluímos assim o capítulo 19. Continuo com a mesma opinião a respeito desse livro. Mas vamos continuar, né? Já que a gente começou, a gente termina. Para ver se vai com a mesma opinião até o final do livro. São 40 capítulos, então 45. Então estamos aqui praticamente na metade do livro ainda. Na próxima quinta-feira, continuamos a leitura. Obrigado a quem assistiu até aqui, seja no Instagram, seja no YouTube. Lembrando que você pode assistir os episódios anteriores, estão disponíveis. No YouTube fica um pouquinho mais organizado, que tem a playlist lá certinha. Inclusive também do livro anterior, né, O Sentido da Vida, Contar do Caligares, que foi um livro que eu particularmente gostei, achei bem interessante. Um livro bem curtinho, assim, bem pequeno, mas que trouxe algumas reflexões bem pertinentes, bem interessantes da gente estar levando em conta. Mas enfim, um ótimo ano, né, de 2024 pra gente, pra quem passar por aqui e de repente receber essa mensagem também, que seja um ano próspero, onde a gente possa colocar nossos objetivos, nossos planos em prática, em ação e conquistar aquelas coisas que a gente deseja, que a gente planeja para esse ano, com saúde e felicidade. Um abraço a todos, até mais.